E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Gente, que delícia estar de volta nessa casa. Estou em Valência. Não ficava vindo aqui todo dia por questões operacionais, por questões de praticidade. Não valia a pena ficar atravessando o deserto a menos que eu precisasse trazer alguma carga. Agora temos um Pocotó que não leva debuff de velocidade no deserto e dá para ficar vindo aqui. Eu tenho casa em Kaufman, só que ela não é assim, ela não foi cuidada assim com tanto apreço e com tanta pay to win-zice. É, Bom, o que a gente tem que falar? Hoje a gente vai falar sobre verdades objetivas, sobre duas coisas que me incomodam muito na nossa cultura brasileira. Não é falar mal do Brasil, é dizer coisas que poderiam ser diferentes em relação à nossa cultura, mas aí a gente está falando de mudanças e transformações que a gente pode almejar e andar em direção a elas, mas que não vai mudar tão cedo, não vai mudar pelo menos durante do nosso intervalo de vida. É, E eu quero mostrar para vocês, assim, eu vou começar da história e depois eu vou pro ponto dos comentários que aconteceram aqui no canal e que eu quero compartilhar com vocês. Qual é a história? Tem duas coisas que assim, eu gostaria muito, muito, muito de conseguir mudar na nossa cultura. A primeira eu já vivo falando que a gente é muito defensivo, né? A gente é muito indignant. Então você chega e fala assim, oh, isso daqui tá errado. Todo mundo levanta a mão e fala, não fui eu, nem mexi nessa porra aí. Então, quando você diz que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, as pessoas tendem a imediatamente dizer, não, mas não é culpa minha, quem foi que fez isso, quando na verdade quem foi que fez isso é importante só depois que você resolveu o problema. Porque aí você chama quem foi que fez isso e fala assim, olha, como aquilo que você fez deu errado do jeito que deu, da próxima vez você faz certo para aquele negócio não dar errado mais. Mas isso é uma questão para depois. A mesma coisa de você ter um vazamento no teto e você ficar falando quem foi que quebrou. Que exemplo bosta, né? É a mesma coisa. É uma coisa de você ter uma impressora quebrada e você ficar querendo xingar quem foi e querendo descobrir quem foi que quebrou a impressora. Não, primeiro você coloca a impressora para funcionar. Aí depois, no processo de consertar a impressora, você descobre o que foi que causou o defeito. Aí quando você descobre o que causou o defeito, aí você vai procurar a pessoa que mexeu ali e aí você vai falar para ela, para que ela sirva de exemplo para os outros, porque você não basta conscientizar só a pessoa, você tem que conscientizar todo mundo. E falar, olha, não importa quem foi, mas o fulano foi lá, a hora que ele foi mexer, sem querer ele fez isso. E aí porque ele sem querer fez isso, quebrou a impressora. A gente está consertando e para evitar que quebre de novo com o mesmo processo. Aí a partir de hoje, quando vocês forem usar, vocês fazem dessa forma. Isso é a conscientização para que o problema volte a ocorrer e essa fase de conscientização ela deve vir preferencialmente depois que o problema for solucionado. A gente não funciona assim. Quando a gente aponta um problema, o dinamismo, a dinâmica do grupo não é em direção não é em direção a. Vou deixar isso aqui, pra vocês não ficarem vendo o chat da minha guild. A dinâmica do grupo não vai em direção a solucionar o problema primeiro, para depois encontrar maneiras de evitar aquele problema, para depois, com isso, conseguir uma conscientização de todo o grupo. O nosso dinamismo ele vai todo no sentido de descobrir quem foi que fez. E aí parece que basta chibatar aquela pessoa que fez, basta mandar ela embora, basta demitir, basta escrachar ela na frente de todo mundo, basta humilhá-la, que o problema ele estará resolvido, porque aí as pessoas elas vão deixar de errar com medo de ser humilhadas. Essa é uma forma de educação burra que a gente precisava mudar na nossa cultura. Agora tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que a gente precisa mudar e que seria muito bom que a gente conseguisse. Quem sou eu para falar alguma coisa? E, cara, eu tenho o privilégio de trabalhar de estar presente sem estar, de estar presente sem estar em grandes empresas. Foi assim na época do Japão, é assim aqui. Inclusive ontem teve uma situação muito engraçada, em que teve uma reunião com pessoas de 3 seguradoras e uma empresa provedora de serviços de TI. E é engraçado, porque nessa reunião havia 4 pessoas, 2 atuais alunos meus e 2 antigos alunos meus, assim, da geração de 2013 e 2016, alguma coisa assim. Todas pessoas muito queridas, e aí assim eu me senti um hub entre eles e foi uma coisa muito satisfatória. E perceba, então parece que eu sei o que acontece através da dinâmica das nossas aulas, como a gente basicamente faz aula batendo papo, eu sei bastante do que acontece nessas empresas sem estar nelas. E é engraçado como, assim, em todas as estruturas hierárquicas você percebe muito um comportamento do tipo, quem sou eu, além de não fui eu, além da cultura do não fui eu, aparece um quem sou eu falar alguma coisa. Então você chega na empresa, você vê alguém fazendo alguma coisa errada, mas porque essa pessoa ela está num cargo hierárquico superior ao seu, você fala, não,
cara tá fazendo errado, né? Vai dar merda, né? Mas, pô, quem sou eu pra falar? Isso é também herança de uma cultura escravocrata que fazia com que, caso o escravo, eu não gosto de usar essa cartada aí, porque ela é muito questionável. É muito questionável e é muito banal a maneira como ela é usada, e eu tô usando de maneira banal, tá? Mas chega o escravo lá e fala, ô patrão, ô fazendeiro, você tá fazendo um negócio errado de um jeito que vai dar errado, você tá perdendo dinheiro aí, né? Ele leva uma chibatada e fala, quem é você falar alguma coisa, seu escravo, imundo, cala sua boca. Então, assim, a pessoa, como ela não está sendo coparticipativa no lucro do fazendeiro, ela quer que o fazendeiro que se foda. Quanto mais ele se fuder na vida dele, melhor. Porque, assim, afinal de contas, eu sou um escravo, não recebo salário, não recebo participação. Todo o dinheiro, toda a riqueza que está sendo gerado está indo só pro dono do engenho. Eu quero mais é que ele se lasque, então eu vou ficar quieto. Eu tô vendo que ele tá fazendo errado, mas deixa ele fazer, né? Quando, na verdade, se você trouxer esse pensamento para as empresas de hoje, quando você vê a empresa perdendo dinheiro e você fala assim, quem sou eu falar alguma coisa, né? O cara tá fazendo errado aí, mas ele é o chefe, quem sou eu para ficar quieto na minha, né? Porque eu vou levar carcada à toa. Aí você fala, nossa, Fausto, que personagem ridículo que você criou, cara, mas isso é basicamente um retrato do comportamento da nossa cultura nas empresas. Por quê? Porque a pessoa ela vê a pessoa falando alguma coisa errada, mas parece que se você questionar a forma errada como aquela informação está sendo lidada, você é um filho da puta que odeia o seu chefe. Você questiona a autoridade dele e você questiona o valor dele como pessoa quando você fala, olha, você está fazendo isso daqui errado. Gente, isso é de uma alienação absurda e é prejudicial. Por quê? Porque qual deveria ser? Por que no Japão as coisas funcionam diferentes? É porque os japoneses eles são humanamente superiores? É porque eles são naturalmente mais inteligentes? Não, quando a gente faz essa cara de placidez, assim, essa cara de perspicácia, na verdade a gente está fingindo e vocês estão caindo no nosso fingimento. Eu fico quieto para as pessoas não perceberem assim, que eu sou tonto pra caramba. Aí eu fico com aquela cara de desprezo, assim, do tipo... né? Fingindo que eu sei alguma coisa. Os japoneses eles não são naturalmente, desculpa fazer essa piada, foi bem cretina, mas assim, os japoneses eles não são naturalmente superiores, naturalmente mais inteligentes. O que acontece é que eles têm uma cultura toda voltada ao Kaizen. O que é Kaizen? É fazer cada vez melhor. Então, quando alguém do grupo vê um superior que seja fazendo alguma coisa errada, ele levanta e fala, isso daqui não poderia ser feito dessa forma, tô só jogando aí, ó, pra vocês pensarem. Aí as pessoas olham e falam, que verdade? Naruhodo. Yata, né? E aí, assim, você absorve a sugestão daquela pessoa e transforma um conceito que você já tinha de maneira que você consiga fazer a mesma coisa que você fazia antes, só que agora de uma maneira melhor, mais produtiva. Isso é o que a gente precisa para solucionar o maior problema do nosso país, que é a falta de produtividade. Nosso problema pior não é a corrupção. Nós temos o problema da corrupção, nós temos o problema da violência, mas o nosso maior problema é uma produtividade porca. Você coloca 10 pessoas para trabalhar, elas vão se esforçar muito, e vão produzir por 2 chineses. Por 2 japoneses. Por quê? Porque brasileiro é burro, porque brasileiro é preguiçoso? Não, brasileiro é extremamente criativo, extremamente inteligente. Só que não pensam e não repensam processos. Não pensam e não repensam processos, porque quem sou eu para falar alguma coisa que o chefe mandou, né? Tem que obedecer o chefe aqui, né? Entende? Então, isso deveria ser diferente, mas assim, vai mudar de baixo para cima? Não, não vai mudar de baixo para cima. Tem que mudar de cima para baixo. O que eu tô querendo dizer com isso? As pessoas, naturalmente, elas vão falar assim, quer saber? Eu vou começar a dar pitaco e o meu chefe vai ser obrigado a me escutar. As mudanças não acontecem de baixo para cima. Os chefes, eles vão ter que pegar os subordinados pelo pescoço e vão falar, escuta, me chama de burro, fala onde que eu tô errando, pelo amor de Deus. Me ensina a fazer melhor, cara. Os chefes, os gerentes, os coordenadores, eles precisam ser treinados, orientados no sentido de usarem os cérebros de quem está abaixo deles. O gerente, o bom gerente, ele tem que falar onde é que eu estou errando, onde é que eu poderia fazer melhor. Me mostra onde que eu posso melhorar esse processo, que eu vou premiar você pelo ganho de produtividade da empresa. E a gente vai tentar fazer com que vocês tenham uma coparticipação, para que ao invés de sabotar a empresa, quero que se foda, não é meu mesmo, estou recebendo meu salário aqui, quero que se lá. Ao invés disso, o superior, ele tem que falar, aumentem a nossa produtividade que vocês vão ter um ganho junto com isso. Aí você vai ter um monte de cérebros, ao invés de um monte de cérebros co-participantes no aprimoramento do processo, ao invés de você ter um cérebro só privado
da genialidade de todos os outros que estão abaixo, porque afinal de contas, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu vou falar o quê? Quem sou eu para falar alguma coisa? E não pode isso daqui, precisava mudar. Adianta a gente que é peão ficar falando isso? Não, né? Mas assim, as pessoas que estão no poder, elas deveriam ser orientadas nesse sentido. Então, quantas pessoas aí que acabaram de entrar numa guild, olham pra guild e vem um monte de defeito nelas? Por que essas pessoas não falam nada? Porque quem sou eu para falar? Tem a liderança ali, quem sou eu? Na verdade, não deveria haver esse bloqueio cultural que nos impede de dialogar e que nos impede de aprimorar processos. Aí o que acontece? É, Isso daqui vai culminar nisso aqui, que é basicamente assim, a pessoa gosta tanto do chefe, a pessoa gosta tanto do chefe, que quando vem alguém e fala assim, olha, o seu chefe ele faz errado isso daqui, como questionar um procedimento, como tentar melhorar um processo é um insulto de acordo com a nossa cultura, a gente entende isso como uma falta de respeito à autoridade da pessoa e um desrespeito até ao valor da pessoa. O que a gente tenta? A gente faz uma dissociação cognitiva, tenta racionalizar e ignorar tudo aquilo que está sendo dito. Então, se você odeia o seu chefe e alguém fala assim, ele tá fazendo errado, aí você vai falar, ele é porque é burro, deixa ele fazer quem que é a gente, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Deixa o cara fazer errado. Agora, se você ama o seu chefe, e alguém fala, o seu chefe tá fazendo aquilo lá errado, você nem pensa no argumento da pessoa. Você vira pra ela e fala, quem é você pra falar do meu chefe, o seu arrombado? Qualquer similaridade com o que aconteceu ontem em relação à discussão do XP não é mera coincidência. Então, porque você gosta muito de alguém, eu vou lá e discordo dessa pessoa, a pessoa vira pra mim e começa a falar: quem é você pra falar? E do tipo, oi? E aí, assim, aí vem a turma, então, assim, a turma que gosta da outra pessoa, tentando provar que ela tá certa e que eu tô errada. A pessoa que gosta de mim tentando provar que eu tô certo e que a outra pessoa tá errada. E quem gosta dos dois, o que que faz nessa hora? Quem gosta dos dois, quem que faz nessa hora? Aí a pessoa ela tenta ser apaziguadora, porque ela não quer ver guerra. Como discordar a respeito de uma verdade implica na falta de respeito, na falta de respeito e implica no desgostar de alguém. Aí a pessoa que gosta das duas pessoas fala assim: então, na verdade, todo mundo tá certo, isso é uma questão de opinião. E aí a gente entra num outro erro seríssimo que corta a nossa produtividade, que bloqueia o nosso progresso, porque a gente tem essa cultura que não é culpa nossa de achar que questionar um processo é questionar a capacidade, a competência e o valor de alguém que está na liderança, coisa que não tem o menor cabimento. Então, rola na internet esse meme aqui, não é um meme, né? Do tipo, você tem. Isso daqui é um 6 ou um 9. Aí o cara que tá aqui ele fala 6. E esse daqui 9. Parece que tá jogando truco, né? Faz tempo que eu não jogo truco. E aí, o que você tem aqui? Acabou a minha refeição, por isso que ele tá cozinhando devagar. 7. O que mais a gente pode usar? Vamos usar um buffzinho de XP aqui que não machuca ninguém, né? Me perguntaram o que era um buff que eu tava usando aqui. É que na verdade é esse vagalume aqui, ó, gente. Me perguntaram que buff era esse que a pessoa não estava usando e que estava fazendo ganhar tanto XP daquele jeito. Isso daqui é só um vagalume para deixar a coisa um pouco mais clara na hora de fazer os negócios lá fora. Ok? Bom, então voltando aqui ao nosso ponto, aí você tem a interpretação disso daqui que não está de tudo errado, né? Ó, só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Isso daqui é verdade até certo ponto. Isso daqui é verdade até certo ponto. Isso daqui diz respeito a valores, diz respeito a crenças, diz respeito a uma série de coisas. Porém, ela não se aplica a tudo na vida, porque existe sim na vida verdade objetiva. E o que é uma verdade objetiva? É uma verdade porque é a verdade e, tipo, se você pode até não aceitar essa verdade, mas aí você está se alienando em relação a ela. O que eu estou querendo dizer? Esse número que está aqui, e inclusive tem até
uma evolução desse meme, uma evolução dessa imagem, é que tem uma interpretação embaixo, mas que eu fui procurar e não encontrei, mas que é genial. E significa, isso daqui tá errado. Então o meme ele corta isso daqui, ele fala isso daqui tá errado. Por quê? Porque esse número ele foi escrito por alguém. E você não tem informações suficientes para saber de que lado essa pessoa estava, mas a pessoa que escreveu, ela mandou uma mensagem. Sim, ela mandou uma mensagem e ela pensou no número. Então ela tem que ser contactada para que você pergunte, aquilo era um 6 ou era um 9? E essa pessoa vai te dizer, era um 9, é que eu estava desse lado aqui. Ou era um 6, é porque eu estava desse lado aqui. E essa é a verdade. Essa é a verdade porque esse número não é uma questão de opinião. Esse número não brotou do nada. Toda mensagem tem um emissor. Toda mensagem necessariamente tem um emissor. Vai ter um receptor aqui, talvez. Ela vai num código através de um canal. Isso são elementos básicos da comunicação. Toda mensagem tem. E tem um contexto. Esse contexto é importantíssimo. É importantíssimo. Mas o emissor, ele sabe qual era a intenção original dele. E esse número, ele não era ou um 6 ou um 9. Senão ele colocaria 6 ou 9. Como ele colocou um número lá, você tem que perguntar para ele o que foi que você quis dizer. Então, verdade objetiva existe? Existe sim, e ela tem que ser respeitada. Então, em relação ao XP, existe uma verdade que precisa ser descoberta. Existe uma verdade que precisa ser descoberta. Agora, o que não pode é quando esse conhecimento ser questionado, as pessoas acharem que isso é um problema passional. É um problema de valor com a pessoa que elas gostam ou que elas não gostam e com aquilo que elas sentem ou que elas não sentem. Porque esse conhecimento, ele não pode ser passível do gostar ou do não gostar de alguém. Então, para você não ficar se sentindo uma má pessoa caso você goste de mim e do Malaca, o que você tem que saber? É que o fato de quem estar certo pouco importa, porque o fato de você estar errado em relação a alguma coisa não significa que você esteja um bosta que não serve para nada nesse mundo. Quando você fala alguma coisa e alguém mostra que você está errado, você não é necessariamente uma pessoa inútil, uma pessoa imprestável, só porque em algum momento, no meio de um monte de coisas acertadas que você diz, você se enganou em relação a um detalhe que você não prestou atenção o suficiente. Vamos amadurecer aí, gente. Vamos amadurecer. É, eu queria até citar uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu. Deixa eu perder um tempo aqui. Eu demorei muito para achar o comentário do Diego, então eu dei uma cortada no vídeo aqui. Lembrei de falar, a pessoa que me deu essa blusa aqui, ela falou assim, me incomodava ver você sempre com a mesma roupa, e agora sim, eu vejo você sempre com a mesma roupa, só que não me incomoda porque foi eu que te dei. Sim, eu vou sempre vestindo a primeira coisa que eu vejo, e geralmente minha irmã, ela lava, e ela pendura do lado de fora do guarda-roupa para eu guardar. E ao invés de eu pegar e guardar, eu pego e uso. É basicamente isso que acontece. Então, eu acho que se um dia eu comprar alguma outra blusa, ou se eu ganhar alguma outra blusa, aí você nunca mais vai me ver com essa, e aí não é porque eu não gosto dela, é porque ela provavelmente está dentro do guarda-roupa e é um negócio que geralmente não abro. Pronto, é uma dos 50 fatos sobre mim. O Diego Lessa, ele falou assim, uma dúvida, por que você não pega o buff que consome 50 de energia? Eu sempre ouço você falar só no buff de 100 de energia. Diego, nunca ouvi, assim, jogo BDO desde a década de 80, quando eu era uma criancinha, assim, e nunca escutei e nunca escutei falar a respeito de um buff de 50 de energia. Então, assim, supondo que esse buff exista e que eu esteja gastando 100 de energia numa coisa que eu poderia gastar 50, salvo se esse buff de 50 de energia ele for aquele que dá só 50% de buff antes de você fazer quest do deserto, né? Salvo nesse caso. Se houver um buff de 50 de energia, que dê a mesma coisa que o buff de 100 de energia, eu não sei. E eu estou entregando todas as minhas cargas sem usá-lo. Isso significa que eu seja um imbecil que jamais deveria ter feito um canal do YouTube para falar sobre o BDO? E será que isso, não conhecer determinada coisa, será que me invalida como gerador de conteúdo e invalida toda a proposta e todo o conhecimento que eu já compartilhei com vocês aqui? Não. Então, se você vê eu pegando um buff pagando 100 de energia para entregar lá, fazendo um tutorial, explicando como que faz o comércio, você vai falar assim para mim que você não vai dizer que existe um outro que custa 50 e que dá a mesma coisa só porque quem é você para falar, você não é nem youtuber? Não, você não pode se pautar em relação não se pode se limitar
em relação ao conhecimento, simplesmente pela posição e pelo fato que você ocupa. Agora, se você chega para o seu chefe, isso vale não só para youtuber de BDO, isso vale para a empresa em que você trabalha. Se não na frente de todo mundo, porque a nossa cultura acha que questionamento é uma falta de respeito. Se você chama o seu chefe num canto, na hora que tá só você e ele, e você fala para ele, olha, você tá fazendo isso daqui, mas você assim, mas na verdade você poderia fazer dessa forma porque você teria um ganho de produtividade. Se esse cara levanta o dedo para você e fala, quem é você para falar e questionar a maneira como eu faço, o burro é ele, não é você. Quem tá errado é ele de não saber absorver conhecimento e melhorar o processo dele. Não negue a pessoa a oportunidade de melhorá-la só porque você acha que ela não saberá como lidar com o conhecimento porque ela vai interpretar a sua boa vontade de tornar a vida dela melhor como uma falta de respeito. Agora, sim, se você fizer isso continuamente e você vê que realmente não dá certo e que ela pode te mandar embora, aí tudo bem, aí você começa a lidar com um pouco mais de parcimônia. No entanto, eu acho que você deveria assim se proteger para não ser mandado embora, mas começar a procurar um outro lugar porque você merece um chefe melhor. Se você chega pro seu chefe e diz, olha, você poderia fazer isso daqui de uma melhor maneira, você poderia fazer assim, e ele manda você tomar no cu porque você é uma arrombada que não é ninguém para falar desse jeito com ele, aí é porque eu acho que você realmente merece um chefe melhor, você merece um chefe que aprenda com você, que melhore cada vez mais, que some aquilo que você tem a agregar, a bagagem que ele já tem e que ele te retribua, e isso com mais conhecimento ainda para que todo mundo cresça. Vá atrás desse tipo de gente porque existe. Pode perguntar para a reunião de ontem lá, Alexandre é um cara foda, cara conceituado no mercado. Bom, fica aí a reflexão e um comentário fresquinho aqui, ó, que eu quero ler para vocês, ao vivo, acabou de entrar. Magistralis, bem participativo no canal, cara, eu gosto pra caramba do feedback e os seus elogios, eles são muito motivadores. Eu sou muito cientificista e adorador da metodologia científica, ver a sua forma me dá nos nervos, já que ela não isola nada e você deveria isolar melhor as coisas, você deveria seguir determinados critérios. Sim, eu não fiz isso, porque realmente eu sou preguiçoso. Eu sei que eu poderia isolar muito melhor essas variáveis. O problema é o seguinte, cara. Calma aí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou descarregar isso daqui porque senão vai pesar e eu ficar pesado muito cedo. Muito logo. Vamos terminar esse forno, já terminamos. Caraca, só sobrou esse. Tá. Os dois testes, o do Malaca e o meu, eles têm margem para erros e eles não seguem metodologia científica. Sim, afinal de contas, a gente, cara, é jogador de BDO. A gente poderia fazer isso de uma maneira muito melhor do que a gente está fazendo. O que está acontecendo? Acabou o sangue da minha pedra de alquimia. Peraí. Faz de conta que isso daqui é uma live, gente. Pronto. Vou colocar isso daqui, pra vocês não ficarem lendo o que minha guilda escreve pra mim. Tá, em relação. Droga, eu tô burro. Em relação a essa metodologia científica, sim, é bastante falho. O que eu quis compartilhar com vocês só quem é mestre ali, só quem é mestre e só quem passou pelo perrengue de upar antes das maestrias é que entenderia exatamente aqueles valores. Mas, na verdade, aquele teste ele não serviu, eu não queria que ele servisse como prova, eu queria que cada jogador ele comparasse o seu progresso de XP
com ou sem ouriço, antes e depois das maestrias. Porque a partir do momento que você colocou sets de maestria, e a partir do momento que você começou a subir, a sua quantidade naturalmente sobe. E se você está conseguindo upar com mais facilidade do que você upava antes, aí é porque isso é um forte indício, já que você não teve um acréscimo no número de casas, você só teve um acréscimo na quantidade de itens. Agora, eu não sei, parece que assim, quanto mais informação eu dou, parece que mais eu tô querendo enfiar o dedo numa ferida para causar incômodo a alguém. Gente, então a progressão de XP nessa história toda, ela é o menos importante. Eu acho que o que pode nos melhorar como pessoas, de fato, é o quanto a gente pode focar no conhecimento e não no dono da razão, como se de algum dos lados tivesse alguém propenso a ser eternamente desqualificado só porque em algum momento da vida falou alguma coisa que não procedia. E isso é um absurdo, e isso aqui eu gostaria realmente de conseguir mudar junto com vocês. Ainda bem que a nossa comunidade aqui, essa família que a gente está fazendo aqui à nossa volta, ela tem bastante discernimento em relação a isso, e eu fico muito feliz assim, de conseguir conversar nesse nível com vocês. E eu só quero contestar um outro ponto aqui. Teve o cara lá que falou que pegou 2 batatas e subiu 13. E aí depois ele foi lá e pegou 4 batatas e subiu 13 de novo. Uma coisa também que, assim, de um modo bastante cientificista eu fiz, foi notar que tanto o processo, quanto a culinária, quanto a coleta em níveis baixos, eles evoluem a passos, a passos. Então é mais ou menos assim, você dá um passo de 0,13, você dá um passo de 0,17, você vai dando passos e às vezes no nível muito baixo, por exemplo, você pega uma Ever Eterna e anda 12 passos, mas ainda assim esse 12 vai ser múltiplo do tamanho do passinho. Entende? Então, por exemplo, se você upa a cada 0,15, então você pode ter, por exemplo, um 0,75, porque você deu vários passos de uma vez. Você pode ter 1,5, porque você deu vários passos de uma vez. Quanto mais você upa, mais esse passinho vai ser difícil de alcançar, de forma que vai chegar um momento em que ele vai virar um 0,1 mesmo. Só que você vai precisar de muitos ciclos de coleta para conseguir dar um passo inteiro. Então, às vezes, você dá umas 5, 6 garfadas para conseguir cumprir o passo, dado o XP necessário para aquele intervalo. E é isso que faz com que às vezes você fique à beira de passar um passo, e aí quando você já dá 2 de uma vez. Por quê? Porque a coleta seguinte ela foi maior do que o intervalo de um passo, deu para preencher aqui e ela já foi para o próximo. Eu acho que eu só estou piorando as coisas, né? Mas é só uma informação que eu quis que constasse, porque aí justifica o fato de você, por exemplo, pegar 2 de uma vez e pegar 6 na outra e dar o mesmo XP. Não é que deu o mesmo XP, é que você estava muito perto de dar o próximo passo, deu, e aí depois você conseguiu dar mais um, ou não. Então é possível que você pegue, por exemplo, 2 batatas e upe 0,13, e que você pegue 6 batatas e não upe absolutamente nada, sim, porque talvez o passo ali fosse de 10 batatas e você tivesse 9 aqui, aí você pegou 2, foi para 1, e aí depois você pegou 6 e não preencheu essa quantidade aqui necessária. Então, isso eu posso mostrar depois. Só que aí, assim, eu teria que deletar um char, fazer um novo. A gente tem que esperar lançar um novo char aí, para eu pegar alguém do zero e aí eu mostro esse procedimento. De verdade, só tem vídeo aqui nesse canal porque eu me divirto fazendo. E alguma coisa que vai me incomodar fazer, eu muito provavelmente não vou fazer. Eu tenho um monte de vídeo que eu gostaria de fazer e que eu não fiz até hoje. E eu acho que esse daí, de pegar um char só pra né, mostrar esse detalhe ínfimo, não é uma coisa que eu acho que vocês podem esperar de mim. Façam aí vocês, se vocês tiverem algum char que nunca upou coleta. E aí depois a gente conversa. Ok? Bom, espero que seja útil e reflitam, questionem. Me mostrem onde que eu estou errando. Quando vocês verem uma coisa que dá para fazer melhor, cara, não tem coisa mais gostosa do que eu fazer alguma coisa e alguém fala assim, sabe o que você podia fazer? Você podia fazer isso desse jeito. Cara, eu fico feliz pra caramba. Tô coletando de mosquete? Não. Por quê? Porque me incomoda. Eu acho que quebra um pouco da imersão eu usar o mosquete para pegar uma erva no chão. Mas isso é uma coisa minha. Eu adorei saber que ele cancela a animação da erva eterna. Adorei saber. Então tem coisas, por exemplo, você não sabe que dá para coletar com uma mão só. Sei, só que eu canso mais com uma mão só do que com duas. Para mim é muito mais relaxante, muito mais tranquilo fazer o trabalho com 2 mãos. Embora supostamente ele dê mais trabalho, ele é mais leve para suas articulações da mão direita.
Mas esse tipo de. Você nunca vai falar. Você nunca vai me ouvir dizendo quem é você para falar. Você acha que eu não sei dessas coisas? Não, cara. Toda dica que vocês me dão é extremamente apreciada. E muito do conhecimento que eu compartilho com vocês é porque eu recebi de alguém. A troca de informações é uma coisa extremamente valorosa. Não se privem disso. Não se privem disso. Tenha uma boa tarde.